Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, professora Cristina, pelas palavras da lição e ao pastor Wagner pela oração. Mas eu fico, nós, mas eu também, assim, admirado como Deus conduz, como Deus conduz tudo. As palavras da professora Cristina deu uma ideia assim, de uma introdução daquilo que eu quero falar, refletir, pensar um pouco. E nós não combinamos, mas eu digo, não, não é possível. E depois o pastor Wagner também, e eu acho assim tão interessante. Mas é o processo de convergência para aqueles que andam e querem viver com Deus, é sempre o mesmo, na mesma direção. E o final vai ser exatamente isso. Eu quero, nesta manhã, ou nesta madrugada, né, nesta manhã, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que me chamou muita atenção essa semana, no início da semana. Na verdade, eu sonhando, né? E acho que o velho começa a sonhar demais, né? E aí eu comecei a pensar no sonho sobre a volta de Jesus. E acordei pregando sobre isso, né? Mas a emoção que eu tive naquele momento foi tão intensa. Acordei minha esposa também, porque quando acordo pregando, falando, faço isso muito alto e às vezes canto, não sei cantar direito, mas ali sem nenhuma barreira enquanto estou dormindo, eu de repente me transformo no melhor cantor do mundo, né? Aí acordo e aí descubro que não era isso, né? Era apenas um sonho, apenas um sonho. E o que que eu queria dizer para vocês? Após isso, eu continuei pensando, levantei, porque a emoção foi muito forte, né? Muito forte. E abri o meu computador ainda pela madrugada. Estou convalescendo de uma enfermidade braba que eu tive aí de pós-gripe, né? Estou hoje há 20 dias, ontem, antes de ontem, que eu comecei a poder falar, estava sem poder falar. E sem dormir também, sem dormir também. Porque tossindo sempre, ou não sempre, mas muito, principalmente uma tosse noturna. Eu não conseguia conciliar o sono e esses dias todos dormi cerca de 2 a 3 horas por noite, por 24 horas. E acordamos e vim para cá, onde eu estou. E ao ligar o computador, apareceu algo que me chamou muita atenção ali quando eu entrei nele. E, aliás, na tela, né? Eu vi um vídeo pequeno, eu não sei como poderia fazer isso para poder mostrar para vocês. E nem sei mais onde está esse vídeo que eu vi e achei muito interessante. Esse short vídeo eh, de pessoas que antes, ou com as suas deficiências, pelo avanço da ciência quanto à resolução dessas dificuldades, a, o vídeo mostrava o momento do experimento no laboratório, a reação emocional, mediante a percepção daquele sentimento que ocorria, daquela percepção, naquele exato momento, auxiliado por máquinas, ou por aparelhos, o que está acontecendo todo nesse processo. Mas o que me chamou a atenção, e por isso escrevemos e começamos a escrever, foi a emoção da pessoa, da criança, do adulto, do idoso,
que compõem esses experimentos, fazem parte, são voluntários, se voluntariaram, a emoção dessas pessoas. Mas não é uma emoção qualquer, tão forte, tão espontânea, tão poderosa, que eu comecei a olhar e isso me trouxe muita emoção. Estou lembrando aqui de um quadro de uma moça de, não sei a idade, mas olhando, era um pequeno vídeo, dá uma ideia de que ela tinha aí seus 20, 18, entre 18 e 22 anos. Ela, deficiente auditiva, e ao inserir os aparelhos, são aparelhos já ultramodernos, que ela ouviu o seu pai ou mentor, alguém que estava ali, pela primeira vez a voz do pai, embora não ouvisse, mas ela entendeu que alguém estava chamando. E quando ela olhou, movida pelo o local onde estava, ela viu que era seu pai, sua mãe, seu pai, que ali estava chamando o nome dela. Nesse momento, ela faz toda a conexão neural e tudo é ativado aí nesse aspecto e ela aprende ali que aquele som, aquele timbre, isso assim, pá, no abrir e fechar de olhos, ela reconhece, sem nunca ter ouvido, a voz do seu pai, que era a voz do seu pai. E as lágrimas vieram, houve muito choro, abraço, mas lágrimas de alegria, uma emoção poderosa. E isso me fez chorar muito. E eu comecei a pensar no texto, e é daqui que nós vamos partir agora. Estou apenas dizendo como isso começou. É, como será? Essa foi a pergunta que eu fiz. A emoção de um dos textos que nós temos lido e lido para nós mesmos e para outras pessoas, mas sempre em momentos, às vezes, de despedida, tá? Não é nos sermões fúnebres. É 1 Coríntios capítulo 15. E minha mente foi levada para o capítulo 15, o verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens, os mais infelizes. E aí eu continuei pensando e me veio na mente assim, como será? Que tamanho? Olha que, claro que isso eu não tenho, só comecei a só refletir na madrugada, isso na segunda-feira. Qual será o tamanho se eu pudesse medir? Como será a emoção? São deficientes. No momento, como diz Paulo, aqui no versículo do mesmo capítulo, ele usa uma expressão muito linda, no versículo 52, ele diz: no momento, no instante, no corte da vida, da eternidade, dessa história terrível, pós-pecado, dos seres humanos que sobrevivem. E às vezes penso que nós não vivemos, nós sobrevivemos. Sobrevivemos. E aí ele diz: no momento, no instante, no abrir, e nós conhecemos esse texto muito, de maneira muito forte.
no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu pensei na explosão deste momento. A palavra de Deus nos promete que, aqui, quando lemos, que a transformação ocorrerá no abrir e fechar de olhos. Claro que é uma linguagem, nós não sabemos, mas o abrir e fechar de olhos dá uma ideia de velocidade, de rapidez, de um momento que nós, às vezes, sequer percebemos. E eu quero refletir um pouco nesse momento, fazer um corte e levar você, pela fé, a esse realinhamento. Pastor, Oi, querido, diga. posso mostrar um vídeo desse para o senhor? Encontrou aí? De uma criança ouvindo pela primeira vez a voz da mamãe. É mesmo? É, Olha é, que legal. é bonitinho demais. Olha eu É, tendo emoção aqui do momento. É isso aí. tem vários desses, é bem bonitinho. Ah, diga, mostra. Vou mostrar. Se Ah, eu me re- deu vontade de chorar, que eu achei isso tão lindo. Ó, talvez não seja o mesmo que o senhor viu, mas é o mesmo. Tá vendo aqui? É da mesma característica. Aqui o fone, o aparelho auditivo foi colocado Aham. nela pela primeira vez e ela ouvindo a voz da mamãe dela. Yeah. I know it's a little weird. Oh, it's okay. It's okay. Yeah. Is it funny? Yeah, it is funny. Hey, I love you. I love you. Ouviu pela primeira vez a vozinha da mãe dela. Olha como Deus é magnífico. Foi esse vídeo que eu vi. Aí depois, eu não sei se tem outros aí, não foi nesse, com esse layout aí, mas tinha outros vídeos, mas eu vi dessa criança também. Olha que maravilha. Depois tu vai me dizer aí onde foi, tá bom? Mas o que me chamou a atenção é essa criança, ela ouviu pela primeira vez. Sabe, nós precisamos continuar nesse processo para ouvir pela primeira vez. Mas não vai ser ouvir pela primeira vez, ou andar pela primeira vez, ou não sentir dor pela primeira vez, no sentido de ter tido uma cura, entre aspas. Mas esse momento é esse momento de explosão. E é aqui que eu quero explorar um pouco esse instante com vocês. Como estava dizendo, nós vivemos assim uma corrida contra o tempo, todos nós. E o salmista fala disso de maneira muito clara, nos colocando no seu devido lugar. Lembra que eu falei, pastor, há pouco, que acordar é um motivo de gratidão e a gente é realinhado ao estudar a palavra, orando. Por que estar na sala? Por que orar? Para quê? Por que estudar a Bíblia, o se procia? Por que ir à igreja? Para mim, essas coisas ocorrem, esses instrumentos foram disponibilizados para os filhos de Deus, aqueles que aceitam o plano, porque eles são realinhadores, realinhadores. E onde ocorre o realinhamento? Ocorre no momento em que eu me permito que o Espírito Santo dirija a minha vida ao estar estudando a palavra agora, nesse momento. É um momento de realinhamento. Porque nós vivemos hoje
um instante de muitas, múltiplas é, estímulos, é essa palavra que eu queria, muitos estímulos. E esse muito é pouco, né? Agora nós estamos sendo estimulados. Mas os estímulos, eles vêm de todos os lados, como os mísseis balísticos que banham o sol os céus de Israel e do Irã, no momento. Você não sabe de onde vem. Vem. Então, se eu não me demoro para estudar um pouco a palavra, eu posso começar a partir para o campo perigoso do eu acho que é. Eu acho que é assim. E isso é muito perigoso, porque quando eu acho que é assim, e não é como assim diz o Senhor, eu começo a criar em mim um conceito comportamental e de percepção quanto às coisas que estão acontecendo e elas são modificadas. Então, não sei se eu consegui me permitir, vocês conseguiram entender. Então, todos nós sabemos que a maior doença do ser humano é o pecado. O pecado, ele corrompeu os nossos pais e nos corrompe. Não que vivemos em pecado, mas por si, a presença deste elemento tão miserável, ele nos destrói, nos corrompe. Ele é uma desgraça na nossa vida. Aliás, o pecado é, é a razão da degeneração. Veja, degeneração. Não apenas das coisas que estão ao nosso redor, dos objetos, da matéria, mas a degeneração minha. O Paulo, inclusive, não sei se estava pensando desta forma, em Romanos 8:22, ele, a expressão que nós tanto conhecemos, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, toda a criação. Isso é muito forte. Né? É, existem alguns lugares que me deprecia ao estar presente, embora tenham e atendo pessoas assim. Estar no hospital de tratamento oncológico, com pessoas internadas para tratamentos paliativos. Meu Deus, a emoção minha é muito forte diante desse quadro. E levar ali para essas pessoas um pouco de esperança, no pouco que lhe resta, é deprimente para mim. Porque eu preciso levar a esperança, embora a pessoa já esteja no corredor da morte. E a morte nunca e nunca, nunca é natural. E nós conhecemos isso. A morte não foi e não é um plano de Deus. É, na realidade, um instrumento que Deus disponibilizou para todos nós, para diminuir a nossa dor e nosso sofrimento enquanto vivo neste planeta. Mas apesar de tudo isso, olhando para essas pessoas, ainda se nós somos e como somos, e a crença que temos a esperança. Então, no abrir, no momento, aliás, no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que vocês sabem. A ciência chega à conclusão de que nosso corpo tem cerca de 37 trilhões de células.
37 trilhões de células. Mas eles também chegaram à conclusão, e eu acho isso incrível também, que cerca de 50 a 70 bilhões de células morrem cada dia. Mas o que me chama a atenção ao ler um artigo como esse, é que a conclusão científica daqueles que fizeram esse experimento é que nem todas células que morrem são repostas com a mesma eficiência. E nem todas são repostas mais. Ou seja, ocorre essa morte. Mas há um elemento também que chama a atenção nesse artigo que lemos, é a degenerescência celular que ocorre na vida humana. E eles perceberam nesse estudo que principalmente a partir dos 30 anos de idade. Ou você que está se achando aí o jovão, vamos dizer assim, se você já tem 30 anos, filho, nesse período eles perceberam um fenômeno interessante. Embora ainda estamos no vigor da juventude, ou da vida, vamos dizer assim, mas começa a acontecer nesse processo de reposição as células que vêm para compor outra vez a sua vida, o seu corpo, já não vem mais, como dizia minha mãe, com a mesma potência. Ela começa a vir já com dificuldades. E aí vai se acumulando. E aí vem esse processo. E a ciência chama isso de falência celular, né? E essa falência celular que começa ali, eles descobrem nesse artigo também, que ela é acelerada pelo nosso estilo de vida. Olha que coisa, estilo de vida. E nós precisamos ter, aliás, nós temos um presente especial, que é o Espírito Profecia, a Bíblia, que nos traz um estilo de vida melhor. A poluição é um outro elemento muito forte. E hoje que nós somos seres urbanistas, na sua maioria, vivemos no aglomerado dos grandes centros, a poluição é um elemento que traz e destrói, faz parte diretamente desse processo que eu estou falando para vocês. Mas há um fator que, acima de tudo isso, tem um elemento, um componente, que é o pecado. A criação geme. Mas eu quero dizer a vocês que, apenas mostrando, fazendo esse contraponto, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo, fazer esse contraponto para chegar aonde nós queremos nessa reflexão. Mas apesar de tudo isso, nós continuamos nessa sobrevivência. 30, 40, 50, 60, 70. E Paulo, quando nós lemos aqui no versículo 19, quando ele disse, chama a atenção para se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida de sobrevivência, seria bom que nem tivéssemos nascido. E há uma promessa, essa promessa que foi dada, que transcende a diagnósticos, a deficiências, a decadências, transcende tudo isso que sentimos. E quando ele diz mistério, o mistério do momento do piscar de olhos. Esse piscar de olhos e essa transformação que acontece é, de fato, esse pequeno espaço aberto nesse tempo eterno
entre uma vida de sobrevivência para uma vida de vivência e felicidade plena e eterna. Piscar de olhos. Que para nós piscamos os olhos, ou piscar os olhos é uma coisa tão comum, que sequer percebemos, a não ser quando agora estamos falando e trouxemos esse elemento para esse caso que estamos aqui trazendo para os irmãos. Mas esse piscar de olhos será diferente de todos eles. Porque esse piscar de olhos que Paulo nos traz, ele será um piscar de olhos, um marco. Será o marco da eternidade. Esse piscar de olhos será necessário com a percepção de mudança, com a percepção de transformação, marco de eternidade, mais duas eternidades. A eternidade de vida para a vida e a eternidade de morte para a morte. E esse instante que ocorrerá, essa explosão de emoção no acampamento dos justos, dos salvos, esse é o momento em que o cemitério será vencido. Esse será o momento em que os hospitais silenciados, os lutos cessados, esse piscar de olhos será o momento expressivo e desejado da promessa do reencontro. Do reencontro. O corruptível, como diz Paulo, ele vai receber uma veste real, incorruptível. Aliás, no deserto, enquanto o povo caminhava para a terra prometida, Deus deu, de uma certa forma, vestes incorruptíveis. Porque eles continuaram com essas vestes por 40 anos. Sandálias incorruptíveis. Quem sabe dando assim, isso me veio à mente aqui agora, quem sabe dando um como vai ser, embora naquele ambiente tão hostil do deserto. Queridos, o abrir e fechar de olhos vai nos dar a oportunidade do início de uma vida plena. Aliás, a partir desse abrir e fechar de olhos, vai ocorrer e ocorrerá a mudança da mudança, aliás, o fenômeno da mudança. Não apenas nos corpos que serão transformados, mas a grande maior mudança será na minha mente, que é responsável, quando eu falo de mente, todo esse processo cognitivo que possuímos para entender, compreender, ouvir, para poder decodificar. A neurociência nos ensina, queridos, diante de todos, a neurociência é algo fantástico do momento, né, onde eles têm avançado muito, os neurocientistas. Mas será nesse momento eles falam assim do córtex visual, que o responsável aí para que eu possa ver e saber e decodificar aquilo que estou vendo mediante aquilo que eu possuo como fundamentação de dados que aprendi ao longo da minha vida. No abrir e fechar de olhos, queridos, o córtex visual de todos os seres humanos, filhos do Deus Altíssimo, que viveram na esperança deste abrir e fechar de olhos, será ativada como nunca antes. E eu comecei pensando comigo mesmo, eu disse, meu Deus, o cego
que nunca viu, que tem apenas na sua mente imagens imaginárias que ele pensa que é mediante o toque dos objetos, e ele tem apenas aquilo que é real, a textura, o toque. Mas ele não sabe, ele não tem ideia do que é verde, amarelo, roxo. Ele não tem ideia. E nesse abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, Deus causará nesta pessoa uma transformação, como aquela criança que no momento que ouviu a voz e teve a emoção, uma criança, e percebe que era o seu próprio pai ou mãe. Isso vai acontecer. Você vai ter, neste momento, ou nós teremos, os deficientes visuais, a quem me refiro agora, eles terão o seu cérebro inundado por impulsos visuais gloriosos. Imagine a luz do céu, o rosto de Jesus, a multidão ao seu redor, os ressurretos. Tudo isso vai acontecer como se fosse de uma só vez. E eu fiquei pensando nesta emoção gloriosa. O sistema límbico, que é o responsável pelas emoções profundas, ele fica numa área muito nobre no nosso encéfalo, no sistema nervoso central. Sistema límbico responsável pelas emoções profundas, como falei para vocês, como amor, alegria, gratidão. Ele será transbordado por uma sensação plena de alegria eterna. Não mais tristeza, não mais ansiedade, não mais medo, não mais dor. Um outro elemento que é componente desse processo que falo para vocês, desse instante do abrir e fechar de olhos, é o hipocampo. Aliás, nessa região é onde nós começamos a perder, na região do hipocampo, que é uma região muito nobre, as lesões que acontecem e ocorrem nesta região do cérebro. Aliás, em qualquer lugar, mas nessa é terrível, porque dependendo onde foi, ela vai apagar a nossa memória. Imagine viver sem memória. Nesse momento, no abrir e fechar de olhos, na região do hipocampo, onde está o hipotálamo, o tálamo, o epitálamo, nessa região onde nós, nessa sobrevivência deste planeta, com memórias dolorosas, de tristeza, de dor, claro, de alegria também. Nesse instante, no abrir e fechar de olhos, seremos libertados dessas dores, dessas memórias, desses sofrimentos. Nesse abrir e fechar de olhos, querido, esse será o instante maravilhoso. A palavra que eu queria dizer era uma outra, mas não me veio à cabeça. É o momento dos que não podiam, mas agora podem. O momento de uma criança com paralisia cerebral, nunca falou, nunca compreendeu nada plenamente. De repente, nesse momento do abrir e fechar de olho, uma transformação gigantesca. A mente da criança
vai florescer, sua linguagem se manifestará e seu sorriso aparecerá. Você pode ver isso naquele momento. Esta criança, que era apenas uma deficiente, ao ouvir a voz do Criador, ela vai entender, ouvir a voz de Jesus com clareza, com emoção, com adoração. A mente de um cego, fiquei pensando, eu fico emocionado quando medito e penso nesse momento do abrir e fechar de olhos. Um cego de nascença, como falei há pouco, que conhece o mundo apenas pelos sons, pelos toques, mas agora está vendo o primeiro rosto que seus olhos contemplam. A gente já ouviu isso muitas vezes em sermões. Será o de Jesus. Eu acho que nesse momento vai gritar em êxtase: Meu Deus, eu estou vendo outra vez e quem eu vejo é Jesus. Eu te vejo, Jesus. Como vai ser a explosão desta emoção? A explosão da emoção do deficiente auditivo que pela vida viveu no silêncio profundo de si mesmo. Ele vai ouvir a trombeta. Ele vai ouvir os cantos, não, o cântico dos anjos, a voz de Cristo chamando o seu nome. Ele vai chorar, choro de alegria. Porque ele vai perceber que no abrir e fechar de olhos haverá uma mudança completa. E ele vai perceber neurologicamente ou mentalmente, ele vai perceber que cada som ele está percebendo agora vai vibrar caminhos neurais que serão criados. O amputado que sentia seu corpo incompleto, ele vai sentir outra vez os membros deste corpo repostos, refeitos, glorificado. E de emoção, este amputado ou este deficiente, ele vai saltar, glorificando. Aliás, na Bíblia a gente encontra essas expressões de pessoas com essa deficiência, o desejo dela, e das que eu falei anterior, existe aquele desejo primário de alguém que não pode andar, é andar, saltar, pular, correr. E eu imagino que essa é, é, será o comportamento deste grupo de pessoas. Eles vão saltar nesse momento do abrir e fechar de olhos, na multidão, onde você também estará inserido e todos nós. Se você ver alguém pulando, provavelmente será um ex-deficiente físico. Queridos, é, é, a mente fragmentada pelo Alzheimer, esquecimento, aliás, esse fenômeno do esquecimento que vai se tornando cada vez mais severo, ocorre nessa região do hipocampo, mas no abrir e fechar de olhos. Este que
já estava fragmentado em sua memória. Será restaurado. Esse será o momento de uma super sensação. À luz da neuropsicologia, quando nós temos uma alegria intensa, e nós temos alegrias intensas, embora sobrevivamos, o que ocorre dentro do sistema nervoso? A ativação. No sistema límbico existe uma área que é o núcleo de Accumbens. No núcleo de Accumbens é disponibilizado nesses momentos intensos um hormônio que é o hormônio do prazer, da recompensa, que é a dopamina. E é a quantidade dessa substância na corrente sanguínea que determina a quantidade da intensidade da alegria que eu sinto. A paz perfeita. A paz perfeita nós sentimos no momento em que esta substância ela é lançada e ela desativa, faz uma supressão do sistema de luta e fuga, do sistema nervoso autonômico simpático, que são importantes. Nesse instante, nós vamos ter, queridos, uma explosão tal, emocional, que será regulada e eterna, sem colapso mais, sem confusão. Apenas plenitude. Aliás, esse é o elemento, é a ordem, plenitude. Não mais uma alegria passageira, um momento especial, um prazer. Mas no abrir e fechar de olhos, a nossa vida se tornará dali para frente plena. Será um instante de restauração completa da nossa cognição. A partir do abrir e fechar de olhos, viveremos sem esquecimento, sem confusão, sem distorções. A partir desse momento, teremos uma vida, uma mente renovada, restaurada, clara, livre. No alto dos meus 68 anos, eu percebo, como eu percebo. Agora já tive alguns lapsos, eu quero dizer uma palavra e ela parece que não vem tão rapidamente, eu tenho que ficar lutando para buscar, para poder inserir nesse instante que falo com vocês. Nesse momento, no abrir e fechar de olhos, queridos, Deus nos dará uma comunicação perfeita, uma fala perfeita, uma interação perfeita, uma comunicação sem afasia, sem bloqueios. Viveremos num mundo em que todos nos entenderão. E sabe por que todos entenderão? Porque nesse momento, no abrir e fechar de olhos, nós teremos a maior e mais gloriosa transformação. Teremos a mente de Cristo em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Eu quero concluir essa reflexão dentro no momento, como diz aqui o verso 52, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, nesse instante em que a terra, convulsionada pela destruição do pecado, onde seus filhos estarão nesta grande embarcação,
Todos aqueles que se cuidam em realinhar-se, permitir-se, cada manhã, cada dia, pelo poder do Espírito Santo, manter a sua mente na palavra que se pronuncia, na oração, na comunhão. Esse será o instante do alívio. Instante em que veremos os milhares, milhões, miríades de anjos. Instante em que nós, nesse instante de explosão, glorificaremos o nosso Senhor Jesus, onde o pecado é derrotado. No abrir e fechar de olhos, onde os salvos resplandecentes viverão para sempre. E você, está pronto para esse momento? Você deseja ver Jesus no primeiro piscar de olhos, que será a ponte do imperfeito para o perfeito? Que será a ponte de mudança nesse piscar de olhos, a mudança para a eternidade? Talvez hoje, nesse momento, você está vivendo comigo esse instante em que nós não temos ideia, a não ser daquilo que foi revelado pela palavra, desse momento, abrir e fechar de olhos. Talvez nesse instante você tenha alguém aqui nesse grande grupo e também aqueles que estão na internet e verão, a você que está ouvindo agora, talvez está enfrentando a dor, o luto, a dor limitante. A dor nos limita, queridos. A dor é limitante, ela é terrível. Mas há e haverá e está muito perto o momento do piscar de olhos, onde eu e você seremos transformados. Oh Deus, como sonho com esse momento. E como nós sonhamos, queridos, isso vale a pena. Esse é o realinhamento desta manhã que queria trazer aos meus queridos. Diante do mundo de sobrevivência, a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Agora, nessas palavras finais, eu tenho pensado muito o que vale a pena. É, numa das igrejas por onde já andei, alguém depois do culto, isso recentemente, veio me dar uma carteirada. Eu chamo de carteirada quando você está chamando a atenção para si mesmo, para o que você é, o que você obteve, o que você tem. E a pessoa me fez a pergunta: o senhor sabe que eu sou fulano de tal e ocupo tal e tal coisa? Eu não tinha perguntado isso e eu olhei para esta pessoa e fiz a pergunta: e o que significa isso? O que significa isso?
E a pessoa parou e perguntou para mim: o que o senhor quer dizer com isso? Não, eu quero saber desse significado. Qual a importância disso para você, querido? Qual a importância? Claro que isso é importante. Mas o que significa isso? O que significa a sua casa maravilhosa? O que significa o seu cargo maravilhoso? O que significa o seu doutorado? O que significa isso? Eu disse, pô, daí ele começou a. Eu disse para ele, sabe, filho, tudo isso aí não significa nada. Ele ficou assim, me olhou. Como não significa nada? Tanto esforço, tanta luta, tanto trabalho, tanto isso, tanto aquilo outro. Sabe, queridos, a única coisa que significa e de fato me traz o sentimento da importância e a energia de continuar vivendo é no momento quando ocorrer, no momento no abrir e fechar de olhos. Se o teu nome estiver no livro da vida, aí significa tudo. E aí eu quero dizer para todos nós que aqui estamos, nós que corremos e precisamos fazer isso, nós que lutamos, nós que vamos para ali, para cá e para acolá, e isso é necessário porque nós estamos num ambiente de sobrevivência, mas lembrem-se, o realinhamento, a convergência deve ser para manter, pela graça de Cristo, a nossa vida nas mãos de Jesus, dirigida por Ele, para que ela seja mantida, o seu nome, o nosso nome, no livro da vida. E aí eu terminei dizendo, aí já foi uma outra pessoa que conversei sobre isso também. E eu digo, e aí sim fará toda a diferença. Se não abrir e fechar de olhos, não ocorrer a explosão de mudanças e transformação, significa que você perdeu tudo. Realinhe a sua vida, queridos. E você vai estar, e nós estaremos, não por meritocracia, mas pela graça e pelo amor e a misericórdia e a bondade de Cristo Jesus, nós estaremos nesse momento, no abrir e fechar de olhos. E eu queria fazer uma pergunta. Nós temos aí uma ferramentazinha de levantar a nossa mão. Se você tem esta vontade de quer realinhar, você estava desanimado, quem sabe, ou querendo desistir, a vida não está fazendo sentido. Se você foi tocado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo nesse momento, levante a sua mão. Erga a sua mente neste momento, seus pensamentos. E diga agora mesmo: Senhor, prepara-me para esse instante, abrir e fechar de olhos, que será o mais importante abrir e fechar de olhos da história, o mais glorioso. Porque no breve piscar de olhos, após esse piscar de olhos, tudo será novo, tudo será restaurado, tudo estará pronto, pronto para viver com Cristo para sempre. Que Deus nos abençoe profundamente. Isso vale a pena. Amém. Glória a Deus. Pode orar, meu pastor. Tá bom. Perdão. Querido Jesus, obrigado, Senhor,
pela tua palavra. Tudo nela é tão rico, tudo nela é tão profundo, tão infinito, porque é a tua palavra. Oh Deus, obrigado pelo realinhamento desta manhã. Nosso ponto de convergência